Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comentou no fim de semana a decisão do governo venezuelano de fechar as fronteiras e impedir que a ajuda humanitária entre no país. Na sexta-feira, o governo brasileiro enviou para a fronteira com a Venezuela cerca de 200 toneladas de alimentos e remédios. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, foi a Pacaraima fazer a entrega. No sábado pela manhã, 2 caminhões conseguiram entrar no país vizinho. Mas no mesmo dia, na fronteira da Venezuela com a Colômbia, 2 caminhões com ajudas foram incendiados. E houve conflitos entre apoiadores e opositores do presidente Nicolás Maduro. Maduro mandou fechar todas as fronteiras e cortou relações diplomáticas com a Colômbia. Por uma rede social, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comentou a decisão. Disse que é lamentável o bloqueio das fronteiras da Venezuela, que impede a chegada de ajuda humanitária enviada pelo Brasil e por outras nações vizinhas. E que não pode deixar de manifestar a preocupação com possíveis consequências dessa situação extrema para os cidadãos que vivem em Roraima. E que o Senado Federal do Brasil está atento e disposto a colaborar com todas as iniciativas que objetivem a solução do impasse de maneira democrática e pelo bem dos que vivem dos 2 lados da fronteira. A crise política e a recessão econômica na Venezuela foram debatidas pelos senadores no plenário nesta segunda-feira. Faço a leitura de um voto de censura, em razão da extravagância e das atitudes de lunático do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. A Venezuela é o drama nacional mais próximo dos nossos olhos. Uma população vivendo a insanidade de déspotas, boquirrotos e sanguinários. Acho que a crise na Venezuela alcançou o seu limite. Agora já está insuportável. E eu imagino que em breve teremos uma solução, certamente, com a queda do nefasto do ditador Maduro. Não é possível que a população da Venezuela continue admitindo apoiar essa ditadura. O que está ocorrendo hoje na Venezuela é uma ditadura. A Venezuela vive sob um período de exceção. Isso é absolutamente inaceitável. Não dá para concordar com ditadura, seja ela de direita, seja de esquerda, seja qualquer ditadura. Não dá para concordar com presos políticos. Nós já estamos num novo século. Ter presos políticos, alguém ser preso por causa de um pensamento político, por causa que tem um pensamento divergente do outro, isso é algo absolutamente inaceitável. Sou contra o Brasil interferir em políticas internas de outra nação. O Brasil tem mais de 100 anos que nos envolve em nenhum conflito internacional. O Brasil tem uma tradição de ser um país mediador, um país da paz, um país da harmonia. A votação da reforma da Previdência pode ser concluída em junho. A previsão é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que pretende formar uma comissão especial na Casa para acompanhar os debates enquanto a proposta estiver na Câmara. Em uma reunião de líderes nesta terça-feira, o tema vai ser discutido. Eu acho que pode dar celeridade se essa proposta vai tramitar na Câmara por 2 ou 3 meses, a gente pode adiantar em 30 dias com esse acompanhamento, porque o Senado vai estar debatendo junto com a Câmara todos os pontos polêmicos em relação ao texto que o governo enviou. Assim, e poder... Eu acho que aprova até junho, nesse primeiro semestre, no Senado. Se vier da Câmara, em abril, eu acho que a gente entra no recesso de julho com a reforma aprovada. Instalação da CPI de Brumadinho e anistia para policiais grevistas. Confira os destaques do plenário para esta semana com a jornalista Érica Christian.
Os senadores Otto Alencar e Carlos Viana cobraram na semana passada a instalação da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar a tragédia de Brumadinho. Mas o presidente do Senado busca um acordo para que a CPI seja mista, composta por deputados e senadores. Mas Davi Alcolumbre avisou que, se não houver um entendimento, já que a Câmara não abre mão de uma CPI exclusiva, a do Senado será instalada imediatamente após as indicações dos líderes partidários. E o plenário do Senado deve votar uma medida provisória que transfere para a União imóveis do INSS. A equipe econômica estima uma receita extra de 6 bilhões de reais. E também está na pauta do plenário uma anistia para policiais militares, civis e agentes penitenciários que fizeram greve nos estados do Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais no período de 2011 a 2018. A Comissão de Assuntos Econômicos se reúne nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, para sabatinar Roberto Campos Neto, indicado pelo governo para a presidência do Banco Central. As indicações de 2 diretores do banco e de uma diretora da Comissão de Assuntos Mobiliários, órgão encarregado de fiscalizar o mercado de capitais, também estão na pauta. Os indicados terão de comparecer à reunião desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos e responder a perguntas dos senadores, além de questões do público feitas pelo portal E-Cidadania do Senado. O indicado para presidente do Banco Central é Roberto Campos Neto. Os diretores são Bruno Serra Fernandes e João Manuel Pinho Melo. Ainda na pauta, a indicação da diretora da Comissão de Valores Mobiliários, Flávia Perlingeiro. Se aprovadas, as indicações vão ser analisadas pelo plenário. Antes das sabatinas, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa 2 pedidos de empréstimos com aval da União. Um de 73 milhões de dólares para o programa Fortaleza Sustentável. Outro de 50 milhões de dólares é destinado ao programa Paraíba Rural. A proposta do governo para mudar a Previdência Social foi debatida hoje na Comissão de Direitos Humanos. Um dos pontos mais comentados pelos debatedores foi a ideia de que a Previdência tem dado prejuízo. Nós estamos abrindo mão de receitas bilionárias, e aí falamos que tem um déficit. Claro, se eu não cobro e se eu desvio aquilo que vem, eu vou ter déficit. Isso acontece em casa, isso vai acontecer em qualquer lugar. Fora isso, nós temos um déficit gerencial de 190 bilhões de reais por ano, que são os erros, fraude, sonegação e inadimplência. O Refis, ele retirou quase todas as multas, deixou de correção monetária, juros, tudo isso foi sendo... E o resultado final foi um perdão efetivo de 65 bilhões. Me chamou a atenção naquela oportunidade também que os maiores devedores da Previdência Social são os maiores beneficiários dos empréstimos do BNDES. Outra preocupação foi quanto ao impacto das medidas anunciadas. Com um estado de bem-estar social pouco eficiente no Brasil, os mais vulneráveis seriam ainda mais penalizados com as mudanças propostas. Há um ódio contra o estado de bem-estar social. E quando se fala em bem-estar social, parece que a gente está tratando ou sendo socialista ou comunistas. Eu quero ser comunista como são os alemães, como são os países desenvolvidos. Porque são países em que o capitalismo é extremamente dominante, existe, mas se fala em estado de bem-estar social. Porque a população precisa consumir, a economia precisa girar. E quando você destrói o estado de bem-estar social, você acaba com a economia. Eu sou do Nordeste, muitos e muitos municípios funcionam 10 dias no mês, que são os 10 dias úteis que o INSS paga. Acabou as feiras não acontecem mais, as pessoas não vêm mais aos municípios. Então, a Previdência Social não pode ser vista apenas sobre esse ponto de vista, que é o ponto de vista do gasto. Para este debatedor, a sociedade deve dizer não ao ponto principal da reforma. Segundo ele, a retirada do tema da Constituição. Por mais que eles negociem e ceda, que desistam da aposentadoria de R$400, o que eles querem é retirar da Constituição, porque a partir daí, por lei ordinária, passa tudo. Lembrar que lei ordinária pode ser uma simples medida provisória.
resumidamente, é a mudança de modelo de Estado que, entre aspas, seria a evolução do Estado neoliberal, do Estado mínimo, para o ultraliberal do Estado nenhum. Estado nenhum na sua dimensão de prestador de serviços públicos, que permite a gente enxergar claramente, terminada essa fase de reformas, a presença de dois governos no mesmo Estado simultaneamente. Um governo penal e cruel para os trabalhadores e para os pobres, e gerencial e generoso para os ricos e para as corporações. Os senadores querem entender as propostas de ministros do governo Bolsonaro. 8 deles já foram convidados para participar de audiências em comissões. A Comissão de Direitos Humanos saiu na frente ao ouvir nesta semana a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A comissão também convidou o ministro Sérgio Moro para falar sobre o projeto de lei anticrime e o secretário-geral da Previdência, Rogério Marinho, para debater a reforma apresentada pelo governo. O Brasil quer saber em que situação vão ficar os já aposentados e os futuros aposentados. O Ministério da Justiça tem tudo a ver com políticas de direitos humanos. Como eu convidei a ministra de Direitos Humanos, agora eu estou convidando também o ministro da Justiça. E liguei a ele e ele me atendeu na hora e disse que viria sim, só tem que agendar a data adequada. Já aprovamos o requerimento. E nós queremos falar de tudo um pouco, né? Da segurança pública, da violência no Brasil, qual é o projeto, como é que estão vendo, né? Como falei com outros ministros, a violência contra as mulheres, a violência contra o povo negro. A Comissão de Assuntos Sociais quer ouvir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre a rede de assistência médica psiquiátrica brasileira. A saúde mental é algo importantíssimo, você priorizar no Brasil. Então, o Ministério da Saúde apresenta uma nota técnica que isso vai ser retirado? Pelo amor de Deus, como é que eu não posso chamá-lo aqui? Eu nem convoquei, eu convidei, Soraya. Eu convidei, senhoras e senhores da TV Senado, para que ele venha conversar com a gente de forma respeitosa. Ninguém aqui vai tratá-lo mal, mas vamos debater qual é o motivo do Ministério da Saúde tratar a saúde mental dessa forma. A Comissão de Ciência e Tecnologia convidou o ministro da área, Marcos Pontes. Já a Comissão de Educação quer ouvir o ministro Ricardo Vélez Rodrigues e o ministro da Cidadania, Osmar Terra. A Comissão de Infraestrutura convidou Tarcísio Gomes. Além dos 8 ministros convidados, os senadores também querem ouvir esclarecimentos do ex-integrante do governo, Gustavo Bebiano, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Bebiano teria que vir aqui para a gente questioná-lo exatamente sobre as questões de Minas, Goiás e Pernambuco, das candidaturas laranjas, e fazermos mais perguntas para ele, porque evidentemente que ele, deve ter muito a falar. A visitação ao Congresso Nacional vai estar fechada entre os dias 2 e 6 de março, do sábado de Carnaval até a quarta-feira de cinzas. Estão sendo feitas obras para a troca do carpete do Salão Verde e das galerias do plenário da Câmara dos Deputados. Nesses mesmos dias, o carpete do Salão Azul do Senado Federal também vai passar por limpeza completa. Esses serviços de manutenção na Câmara e no Senado interferem em todo o percurso da visita guiada. O funcionamento vai voltar ao normal no dia 7 de março para visitas agendadas pela página do programa de visitação. Já as visitas espontâneas, sem marcação, serão retomadas na sexta-feira, dia 8 de março, com grupos saindo a cada meia hora, de 9 horas da manhã às 5h30 da tarde. Melhorar a segurança no Acre por meio de ações de inteligência focadas na fronteira do estado com a Bolívia e o Peru, maiores produtores de cocaína do mundo. Isso é o que defende o senador Sérgio Petecão, que conversou sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Apreensões frequentes de drogas, 32 mortes violentas em janeiro no Acre, fazem com que o debate sobre segurança pública seja urgente no caso do Estado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Senador, como que o senhor traduz a atual situação do Acre em termos de segurança pública?
Olha, Renata, na verdade, eu diria que a situação no Acre está fora do controle. Eu tive na semana passada, eu e a deputada Marfisa, minha esposa, fizemos uma visita ao ministro Sérgio Moro. No ano passado, no mandato passado, eu tive várias vezes com o presidente Jugman. Com o ministro Jugman. O ministro Jugman, ministro do governo passado, para expressar esse meu sentimento de preocupação. Não só eu, toda a bancada do Acre. Hoje nós estamos assim perplexos, não podemos fazer muita coisa. Eu vejo o governo federal de uma certa forma omisso. É impossível o governo do Acre cuidar daquela fronteira que nós temos. É floresta. Nós temos a floresta, temos os rios, temos os igarapés, temos os ramais. Então, é impossível. Se nós não tivermos um apoio maciço do governo federal, uma política forte, uma política dura, ajudando os governos estaduais, os governos municipais ali daquela região de fronteira, é chover no molhado. Não vamos sair dessa. E o que é necessário para o desenvolvimento de uma política específica para aquela região? Renata, nós estamos na fronteira com os 2 maiores produtores de droga do mundo, Peru e Bolívia. Você tem uma ideia? Ontem lá no meu estado, foi só uma apreensãozinha, 90 quilos de cocaína. Esse mês de janeiro, mataram mais de 32 pessoas. 32 foi o número que a imprensa divulgou. Isso é a guerra do tráfico, é a luta pelo espaço, é a luta do mais forte, é o governo paralelo. E se o governo federal não entrar pesado aí, a situação tende a piorar. O nosso povo, o povo da fronteira, o povo do Acre, está com medo. Eu digo isso porque eu vivo no dia a dia, né? Ali em Brasileia, Assis Brasil, Ipitaciolândia, Santa Rosa do Purus, são municípios que você cruzou uma rua, você já está do outro lado. Que tipo de ação o senhor acha que deve ser desenvolvida? Mais força policial, mais inteligência? Que tipo de ação? Eu fiz uma visita ao ministro Sérgio Moro, como te falei no começo da nossa conversa, e sugeri é muita ousadia da minha parte, que eu não sou especialista em segurança, mas não precisa ser especialista. Você imagina se o ministro Sérgio Moro, que hoje desfruta de uma credibilidade perante a sociedade, faz um seminário lá em Brasileia, ou então em Epitaciolândia, leva todo o staff do governo, da segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que faz um trabalho maravilhoso lá na nossa região, sem condições nenhuma, não tem estrutura, aqueles carros velhos cair na roda. O Exército, nós temos pilotão de Exército em Brasileia, em Epitaciolândia, temos em Assis Brasil, né? Reúne todo o staff do governo federal, junta com a nossa polícia militar, né? E diz, boliviano, peruano, basta, por aqui não passa mais droga. Pronto. Nós temos Mas o senhor não disse que são muitas possibilidades de acesso nessa fronteira específica? Mas precisa criar um fato político, precisa dizer para as autoridades bolivianas que eles também façam a parte dele. O senador... O senhor fala então de um seminário internacional? Pode ser. O presidente Evo era recebido no meu estado com tapete vermelho. Ora, eles têm que fazer a parte dele. Ou será que o governo boliviano não sabe que cultiva cocaína na Bolívia? Será que eles não sabem? Lógico que sabe. A Bolívia precisa do Brasil. O Peru precisa do Brasil. Então, é preciso que esses países também possam estar dando a sua contribuição. Você acha que eu não tenho medo de falar desse assunto? Eu moro lá, eu não tenho segurança. Agora, alguém precisa fazer alguma coisa. Sob pena da Amazônia, eu estou falando Acre, aí ele vai se ramificando, se espalhando. Nós estamos ali na fronteira com o estado do Amazonas, né? Nós estamos ali na fronteira com o estado de Rondônia, e esse pessoal... A entrada de drogas pela fronteira brasileira, ela é questionada e ela é combatida em todos os estados. E eu vou usar esse mandato, esse meu novo mandato, se Deus quiser,
Sim, o senhor acabou de chegar de uma reeleição. De uma reeleição. E fiz isso no mandato passado. De 56 vagas em jogo, só 8 senadores. Só escapou 8. E o senhor é um deles. Mas olha, o povo do Acre foi muito generoso e esse é um tema que me preocupa. Eu não sei se você sabe, Renata, mas eu fui o relator daquele projeto contra a maconha. Apresentaram um projeto... Contra o uso recreativo. O uso recreativo da maconha. O que é o uso recreativo da maconha? Ficar doidão. Sou contra. Radicalmente contra. Sou contra o uso da maconha. Todo tipo de droga, isso não traz nenhum tipo de benefício para a nossa sociedade. Agora, infelizmente, ainda tem gente que defende isso no nosso país. E em relação ao uso medicinal? Não precisa liberar. Já tem, se você precisa da maconha para uso medicinal, qualquer juiz te libera. Tem apenas uma substância que é de uso medicinal, é o canabidiol. O resto tudo é prejudicial à saúde. Agora, para alguns se uso desses meios para poder liberar maconha. Eu acho que a liberação da maconha tem outros projetos muito mais importantes para que nós possamos debater aqui no Senado. Segurança. Segurança é um tema, e é um tema que, graças a Deus, na proposta do governo que ele apresentou aqui no Congresso, né, o ministro Sérgio Moro fala muito de segurança. O presidente E o ministro Sérgio Moro é prioridade, né? O presidente Bolsonaro se elegeu com a bandeira da segurança. Vários governadores nesse país se elegeram levando segurança. Ou vamos ter que chegar aonde chegou o Ceará? Se o governo federal não tomar providências, e eu penso que não precisa muita coisa. Será que é difícil ficar um caminhão do Exército ali indo e voltando naquelas estradas? Porque quando você bota a polícia na rua, você leva a sensação de segurança para o cidadão. Mas há muitas estradas também que são construídas e aeroportos que são construídos com o fim de servir ao tráfico, né? Mas, Renata, mas uma hora vai cair na rodovia, né, senador? Se o governo federal quiser, usa o serviço de inteligência. Eu aprovei um projeto aqui, que depois o governo federal abraçou, que foi o adicional de fronteira. A maioria daqueles policiais rodoviários federais que ia para o Acre, ele já ia marcando o dia que ia voltar. Aí o policial federal chegava lá, ele tinha as informações, passava 2 anos lá, conhecia os igarapés, os ramais, o rio, mas o coração dele, o juiz dele, estava querendo sair do Acre. É melhor ser policial federal lá no Rio de Janeiro ou lá no Acre? Lógico que é no Rio de Janeiro. É melhor ser no Paraná ou no Acre? Lógico que é no Paraná. Agora, é preciso que nós criamos mecanismos para motivar esse pessoal, para que o cara esteja lá no Acre, que a família dele esteja bem, que ele possa estar ganhando um salário melhor do que quem está lá em São Paulo, porque ali na região de fronteira é totalmente diferente. Mas isso não acontece hoje, senador? Hoje acontece. Nós criamos o adicional de fronteira. E tem o tempo de aposentadoria também, né? No caso do... Vai influenciar quem está na região de fronteira. Então, são coisas... E não melhorou a partir do adicional? Não, melhorou. Hoje tu chega lá ali na fronteira com a Assis Brasil, você chega lá, a Polícia Federal está funcionando 24 horas, mas é preciso mais. Não é que eu queira nenhum tipo de tratamento, não é preferencial, é diferenciado. Porque lá no Acre, você chega lá em Marechal Taumaturgo, lá tinha um pilotão da Polícia Federal, foi desativado. Lá em Santa Rosa do Purus, como é que aqueles policiais federais vão cuidar daquela fronteira imensa lá no Rio Purus com a bandeira? O federal vai com um motor de 15 e o traficante passa com um motor de 100. Como é que pega? Então, o governo federal tem que entender que é preciso dar condições. A nossa Polícia Rodoviária Federal, eu acho hoje, eu não tenho esse dado, mas hoje o que eu vejo de droga apreendida pela essa Polícia Rodoviária Federal, por quê? Porque eles estão na rua, eles estão nas estradas todo dia. E eu não sou nem especialista, não, mas não precisa ser nem um especialista. Eu nasci e me criei no Acre. Senador, o senhor é da base de apoio do governo, né? Certo. O senhor fez campanha para o Bolsonaro foi onde ele teve a maior votação proporcional, foi no Acre. Foi no Acre. E qual é a expectativa do senhor em relação ao tratamento que o Acre vai receber do governo federal a partir de agora? Olha, eu vou fazer o que eu sempre fiz, né? Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Vou cobrar
Eu acho que não vai ser preciso cobrar. Já tive uma conversa pessoalmente com o Bolsonaro. Ele esteve lá no Estado, assumiu esse compromisso conosco. Eu estou vivendo assim, um momento de expectativa. Lógico, nós temos que dar um crédito. Esse país estava todo esbagaçado pelo governo passado. O Acre passa por uma situação muito difícil. O governador Gladys pegou o Estado numa situação muito difícil. Agora, a minha expectativa é que nós possamos melhorar. Não pode piorar, Renata. Não pode ficar... O Acre era uma cidade... Rio Branco era uma cidade pacata, uma cidade tranquila. Mês de janeiro, mataram 32 pessoas. E na sua maioria, você vai ver, são jovens. Briga de facções. Briga pelo poder, porque aqui nessa rua, nesse bairro aqui comanda somos nós, não. Aqui é facção A, aqui é facção B. Não pode ser assim. O cidadão está com medo. Em Rio Branco, tu chega hoje, 10 horas da noite, tu não encontra ninguém na rua. As pessoas estão com medo. Bom, senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.